11. A emoção na clínica médica. Quem ensinou tudo isso ao senhor, doutor? A resposta veio prontamente. O sofrimento. Albert Camus. A peste. Uma dorzinha nas virilhas me fez ir ao médico. Tudo estava normal, exceto o resultado do exame de urina. Havia traços de sangue. Quero que você vá ao hospital e faça alguns exames. Função renal, citologia. Ele disse, no tom objetivo que é próprio dos médicos. Não sei o que ele disse depois. A palavra citologia era tudo o que havia na minha cabeça. Câncer. Tenho uma vaga lembrança do que ele me disse sobre quando e onde fazer os exames. Era uma instrução simples, mas tive de pedir que a repetisse 3 ou 4 vezes. Citologia. A palavra ainda reverberava na minha cabeça. Este pequeno vocábulo me tomara de assalto. Por que essa minha reação? Meu médico estava apenas sendo minucioso e competente, percorrendo as ramificações numa árvore de decisão diagnóstica. Havia uma probabilidade mínima de eu ter câncer. Mas essa análise racional era irrelevante naquele momento. Na terra dos doentes, as emoções reinam supremas. O medo bane o raciocínio. Ficamos tão fragilizados emocionalmente quando doentes porque nosso bem-estar mental repousa, em parte, na ilusão de que somos invulneráveis. A doença, sobretudo uma doença severa, acaba com essa ilusão, desmentindo a premissa de que nosso pequeno mundo está protegido de qualquer coisa. De repente ficamos abalados, desamparados e conscientes de nossa vulnerabilidade. O problema se agrava quando os médicos não levam em consideração o lado emocional do paciente, mesmo quando lhe dão toda a assistência clínica. Essa falta de percepção demonstra que a prática médica não está se dando conta de vários indícios que demonstram, muitas vezes, que a condição emocional das pessoas desempenha um papel muito importante na vulnerabilidade à doença e no processo de cura. De um modo geral, a moderna assistência médica não recorre à inteligência emocional. Para o paciente, qualquer contato com uma enfermeira ou médico pode ser uma boa oportunidade para que ele obtenha informações acerca de seu estado clínico e, assim, fique mais tranquilo, reconfortado e aliviado. Se, pelo contrário, esse contato for desastroso, pode ser um convite ao desespero. Muitas vezes, a equipe médica está muito ocupada ou é indiferente à angústia do paciente. É claro que há enfermeiros e médicos que demonstram solidariedade, que aproveitam a oportunidade para não só dar ao paciente assistência clínica, mas também para prestar as informações necessárias ao seu bem-estar emocional. Mas a tendência geral é para um universo profissional em que imperativos institucionais impedem que a vulnerabilidade do paciente seja considerada, e também a equipe médica se sente de tal forma premida que descarta esse tipo de questão. Diante da dura realidade de um sistema médico cada vez mais cronometrado por contabilistas, a coisa parece estar piorando. Além do argumento humanitário que convoca os médicos para que dispensem, junto com o tratamento clínico, cuidados que envolvam a saúde emocional do paciente, existem outras razões convincentes o bastante para que esses profissionais considerem a realidade psicológica e social dos pacientes como pertinente à área médica e não fora dela. Agora, argumentos científicos que demonstram, efetivamente, que há ganhos para a eficácia médica, tanto no campo preventivo como no tratamento de doenças, quando o estado emocional das pessoas é juntamente com seu problema clínico, objeto de tratamento. Isto não é válido, evidentemente, para todo e qualquer caso. Mas a análise de dados referentes a centenas de casos revela que, cada vez mais, é clinicamente vantajosa a adoção de um padrão de assistência médica que inclua a intervenção emocional no caso de doenças graves. Historicamente, a moderna medicina tem assumido como missão a cura dos sintomas da doença, a desordem clínica, ignorando o doente, ou seja, aquele que convive com a doença. Os pacientes, ao aceitarem esse tipo de tratamento que lhes é dado, o estão avalizando porque, ou não tomam consciência de suas emoções ou, se tomam, consideram-nas irrelevantes para o curso da doença. E esse comportamento é reforçado por um modelo médico que afasta inteiramente a hipótese de que a mente influencia o corpo de forma considerável. Ainda por cima, há uma ideologia igualmente improdutiva que segue outra direção. É possível autocurar-se de não importa qual doença, simplesmente através de uma autoajuda que conduz à felicidade ou através de pensamentos positivos. Que a doença é causada pelo indivíduo e, portanto, ele deve se sentir culpado por ter adoecido. Qual o resultado dessa retórica segundo a qual o comportamento cura tudo? Antes de mais nada, uma generalizada confusão e equívoco sobre até onde a doença pode ser afetada pela mente. E algo que talvez seja pior, a criação de uma culpa, na cabeça das pessoas, que muitas vezes passam a se sentirem causadoras da doença de que são portadoras, como se isso fosse um sinal de alguma falha moral ou indignidade espiritual.
A verdade está em algum ponto entre esses extremos. Baseado em informações obtidas junto à comunidade científica, pretendo dirimir dúvidas e substituir as bobagens por uma clara compreensão do papel das nossas emoções, inteligência emocional, na saúde e na doença. A mente do corpo, como as emoções, afetam a saúde. Em 1974, uma descoberta no laboratório da Faculdade de Medicina e Odontologia da Universidade de Rochester redesenhou o mapa biológico do corpo. O psicólogo Robert Adair descobriu que o sistema imunológico, tal como o cérebro, era capaz de aprender. Essa constatação causou um grande impacto porque o saber que, à época, predominava na medicina era que apenas o cérebro e o sistema nervoso central podiam sofrer alterações como reação à experiência. A descoberta de Adair levou à investigação que resultou na descoberta de miríades de formas de comunicação entre o sistema nervoso central e o sistema imunológico, rotas biológicas que fazem com que se considere que mente, emoção e corpo não sejam entidades separadas, mas intimamente interligadas. Nessa experiência, ratos brancos receberam um medicamento que eliminava artificialmente a quantidade de células T que combatem doenças que circulam no sangue. Esse medicamento lhes era dado com água sacarinada. Mas Adair descobriu que dar aos ratos apenas a água sacarinada, sem o medicamento supressor, ainda resultava na redução da contagem das células T, a ponto de alguns dos ratos adoecerem e morrerem. O sistema imunológico deles aprenderá a suprimir as células T em resposta à água adocicada. Isso simplesmente não devia acontecer, de acordo com o conhecimento científico da época. O sistema imunológico é o cérebro do corpo, como diz o cientista Francisco Varela, da Escola Politécnica de Paris, ao definir como o corpo percebe a si mesmo, o que faz parte dele e o que não faz. As células imunológicas circulam na corrente sanguínea, entrando em contato com praticamente todas as outras células. Aquelas que elas reconhecem, deixam em paz. As que não conseguem reconhecer, atacam. O ataque ou nos defende de vírus, bactérias e câncer, ou, se as células imunológicas não reconhecem células que são próprias do corpo, instala-se uma doença autoimune, como alergia ou lúpus. Até o dia em que Adair fez essa casual descoberta, qualquer anatomista, médico ou biólogo, acreditava que o cérebro, bem como suas extensões por todo o corpo, via sistema nervoso central, e o sistema imunológico central eram entidades distintas, nenhuma capaz de influenciar no funcionamento da outra. Não havia rota ligando os centros no cérebro que monitoravam o gosto que o rato sentia com as áreas da medula óssea que fabricam as células T. Era dessa forma que se pensava há um século. Com o decorrer dos anos, a modesta descoberta de Adair impôs uma nova visão acerca das ligações entre o sistema imunológico e o sistema nervoso central. O campo que estuda isso, a psiconeuroimunologia, ou PNI, é hoje uma área médica de ponta. A própria denominação é um reconhecimento das ligações psico, de mente, neuro, do sistema neuroendócrino, que inclui o sistema nervoso e o sistema hormonal, e imunologia, do sistema imunológico. Uma rede de pesquisadores tem descoberto que os mensageiros químicos que operam mais extensamente, tanto no cérebro quanto no sistema imunológico, são os mais densos nas áreas neurais que regulam a emoção. 2 Alguns dos mais fortes indícios da existência de uma linha reta que permite que as emoções causem impacto sobre o sistema imunológico vieram de David Felten, um colega de Adair. No início, ele percebeu que as emoções exercem um poderoso efeito sobre o sistema nervoso autônomo, o qual regula tudo, desde quanta insulina é secretada até os níveis da pressão sanguínea. Depois, trabalhando com a esposa Suzanne, Felten e outros colegas identificaram um ponto de encontro onde o sistema nervoso autônomo fala diretamente com os linfócitos e macrófagos, células do sistema imunológico. 3. Através de análises feitas em microscópio eletrônico, eles encontraram contatos do tipo sinapses, onde os terminais nervosos do sistema autônomo têm extremidades que dão diretamente nas células imunológicas. Esse ponto de contato físico permite que as células nervosas liberem neurotransmissores para regular as células imunológicas. Na verdade, elas enviam sinais de um lado para outro. A descoberta é revolucionária. Ninguém suspeitava que as células imunológicas poderiam ser alvo de mensagens enviadas dos nervos. Para testar a importância dessas terminações nervosas no funcionamento do sistema imunológico, Felten foi mais adiante em suas investigações. Em experiências com animais, removeu alguns nervos de nódulos linfáticos e do baço, onde são fabricadas ou armazenadas as células imunológicas, e depois utilizou vírus para que atacassem o sistema imunológico. Resultado: uma enorme queda de resposta imunológica ao vírus. Ele concluiu que, sem essas terminações nervosas, o sistema imunológico simplesmente não responde como deveria à ameaça de um vírus ou bactéria invasores. Em suma, o sistema nervoso não apenas está ligado ao sistema imunológico,
mas também é essencial para a função imunológica adequada. Outra importante rota que liga emoções e sistema imunológico está na influência dos hormônios liberados no estresse. As catecolaminas, epinefrina e norepinefrina, também conhecidas como adrenalina e noradrenalina, cortisol e prolactina e os opiatos naturais beta-endorfina e encefalina são todos liberados durante a estimulação do estresse. Cada um deles tem um forte impacto sobre as células imunológicas. Embora as relações sejam complexas, a influência principal é que, enquanto esses hormônios percorrem o corpo, as células imunológicas têm sua função obstruída. O estresse acaba com a resistência imunológica, ao menos temporariamente, ao que se supõe numa conservação de energia que dá prioridade à emergência mais imediata, mais premente para a sobrevivência. Mas se o estresse é constante e intenso, essa eliminação pode se tornar duradoura. 4. Microbiólogos e outros cientistas constatam cada vez mais essas ligações entre o cérebro e os sistemas cardiovascular e imunológico, tendo primeiro de aceitar a outrora radical ideia de que elas existem mesmo. 5. Emoções tóxicas. Dados clínicos. Apesar desses indícios, muitos ou a maioria dos médicos ainda se mostram céticos sobre a possibilidade de as emoções influírem em termos clínicos. Esse tipo de pensamento se justifica porque, embora muitos estudos tenham constatado que o estresse e as emoções diminuam a eficácia de várias células imunológicas, nem sempre fica claro se o alcance dessas mudanças é suficientemente grande para ser significativo em termos clínicos. Mesmo assim, os médicos cada vez mais admitem que as emoções exercem um papel importante na clínica médica. Por exemplo, o Dr. Kamran Nezha, eminente cirurgião ginecolaparoscópico da Universidade de Stanford, diz: "Se alguém em vias de ser submetido a uma cirurgia me diz que está em pânico e não se sente em condições de se submeter a ela, eu cancelo a cirurgia." E explica: "Todo cirurgião sabe que as pessoas muito apavoradas se dão mal na cirurgia. Sangram demais, contraem infecções e há complicações. Têm uma recuperação mais difícil. É muito melhor que estejam tranquilas." O motivo é óbvio: o pânico e a ansiedade aumentam a pressão sanguínea, e veias distendidas pela pressão sangram mais profusamente quando cortadas pelo bisturi do cirurgião. O excesso de sangramento é uma das mais problemáticas complicações cirúrgicas, e às vezes leva à morte. Além desses fatos clínicos, os indícios para o significado clínico das emoções vêm crescendo. É possível que o dado mais convincente sobre a importância clínica da emoção venha de uma análise em larga escala, com milhares de homens e mulheres, que reuniu resultados de 101 estudos menores num único grande estudo. Este estudo confirma que determinados tipos de emoção fazem mal à saúde. Num certo grau. 6 Descobriu-se que pessoas que sofriam de ansiedade crônica, longos períodos de tristeza e pessimismo, incessante estresse ou desgosto, inarredável ceticismo ou desconfiança corriam risco dobrado de contrair doenças, incluindo asma, artrite, dores de cabeça, úlceras pépticas e males cardíacos, cada uma delas representante de grandes e amplas categorias de doença. Essa ordem de magnitude faz com que as emoções perturbadoras se constituam num fator de risco tão tóxico para a doença cardíaca quanto, por exemplo, o fumo ou o colesterol alto, em outras palavras, são uma grande ameaça para a saúde. É evidente que essa é uma genérica correlação estatística entre saúde e emoção, e de nenhum modo indica que qualquer pessoa que conviva cronicamente com esse sentimento será presa fácil de doenças. Mas as evidências do importante papel exercido pela emoção na doença são muito maiores do que mostra o estudo. Uma análise mais atenta dos dados relativos a determinados tipos de emoção, sobretudo as três grandes, raiva, ansiedade e depressão, esclarece mais algumas formas específicas em que os sentimentos têm significado clínico, mesmo que os mecanismos biológicos pelos quais essas emoções exercem seus efeitos ainda não estejam plenamente entendidos. 7. Quando a raiva é suicida. Algum tempo atrás, diz o homem, uma batida na lateral de seu carro o levou a uma longa e frustrante jornada. Após percorrer a interminável burocracia da empresa de seguro e oficinas que causaram mais danos ao carro, ainda teve de arcar com uma despesa de $800. E nem fora a culpa dele. Ficou tão chateado que sempre que entrava no carro sentia repugnância. Acabou vendendo-o, frustrado. Anos depois, essas lembranças ainda o deixavam lívido de indignação. Essa amarga lembrança foi evocada propositalmente, como parte de um estudo sobre a raiva em cardiopatas, na Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford. Todos os pacientes objeto da pesquisa tinham, como aquele homem rancoroso, sofrido um ataque cardíaco, e o que o estudo pretendia era identificar se a raiva teria, de alguma forma, causado um impacto significativo sobre suas funções cardíacas. O resultado foi impressionante. À medida que essas pessoas iam narrando fatos que os haviam aborrecido,
A eficácia do bombeamento do coração caía 5%. Alguns dos pacientes tiveram uma queda de eficiência de 7% ou mais, uma faixa que os cardiologistas consideram como um sinal de isquemia miocárdica. Uma perigosa queda no fluxo do sangue para o próprio coração. A queda na eficiência de bombeamento não se verificou em outros tipos de sentimento desagradáveis, como na ansiedade, nem durante esforços físicos. A raiva parece ser a espécie de emoção que mais mal faz ao coração. Ao evocarem o incidente perturbador, os pacientes disseram que estavam sentindo menos raiva do que haviam sentido quando a coisa acontecerá, o que sugere que seus corações teriam sido ainda mais obstruídos num acontecimento verdadeiramente enfurecedor. Essa constatação é parte de uma rede maior de indícios, que surgem de dezenas de estudos que demonstram como é nocivo, para o funcionamento do coração, o sentimento da raiva. 9 Não mais vigora a antiga ideia de que uma personalidade tipo A, afobada e com pressão alta, corre grande risco de doença cardíaca, mas dessa teoria abandonada emergiu uma nova constatação. O rancor é que é prejudicial à saúde. Grande parte dos dados sobre o rancor veio de uma pesquisa feita pelo Dr. Redford Williams na Universidade Duke. 10 Por exemplo, ele descobriu, a partir de avaliação de rancor em estudantes de medicina, que aqueles com maior índice de hostilidade à época de estudantes tinham 7 vezes maior probabilidade de morte aos 50 anos quando comparados a colegas com menor índice de hostilidade. Essa tendência constituiu-se num previsor de morte ainda jovem, mais forte que outros fatores de risco como fumar, pressão sanguínea alta e colesterol alto. E descobertas de um colega, o Dr. John Barefoote, da Universidade da Carolina do Norte, mostram que nos pacientes cardíacos submetidos à angiografia, quando um tubo é inserido na artéria coronária para medir lesões, as contagens em testes de rancor se correlacionam com a extensão e severidade da doença coronária. Claro, ninguém está dizendo que a raiva, por si só, causa doença na artéria coronária. É apenas um entre vários fatores interagentes. Como explica Peter Kaufmann, diretor em exercício do setor de medicina comportamental do Instituto do Coração, Pulmão e Sangue. Ainda não podemos saber se a raiva e o rancor desempenham um papel causal no desenvolvimento precoce de doença na artéria coronária, ou se a intensificam, uma vez iniciada a doença cardíaca, ou as duas coisas juntas. Mas considere um jovem de 20 anos que sempre se aborrece. Cada episódio de raiva acrescenta um estresse extra ao coração, aumentando o ritmo cardíaco e a pressão do sangue. Quando isso se repete continuamente, pode causar dano, sobretudo porque a turbulência do sangue correndo pela artéria coronária, a cada batida, pode causar microlesões no vaso, onde se formam placas. Se seu ritmo cardíaco é mais rápido e a pressão do sangue mais alta porque você vive habitualmente aborrecido, em 30 anos isso pode levar a uma mais rápida formação de placas e, portanto, a uma doença na artéria coronária. 11. Assim que surge a doença, os mecanismos disparados pela raiva afetam a própria eficiência do bombeamento cardíaco, como foi mostrado no estudo de evocação de momentos de raiva em pacientes cardíacos. O resultado é que o sentimento de raiva torna-se particularmente letal nos que são cardiopatas. Um estudo realizado na Faculdade de Medicina de Stanford, com 1.012 homens e mulheres que haviam sofrido um primeiro ataque cardíaco e que foram observados, durante 8 anos, mostrou que entre homens mais agressivos e hostis, no início, houve maior incidência de outro ataque cardíaco. 12 Resultados semelhantes foram obtidos num estudo da Faculdade de Medicina de Yale, com 929 homens que haviam sobrevivido a ataques cardíacos e foram acompanhados durante 10 anos. 13 Aqueles que foram considerados como facilmente susceptíveis à raiva tinham 3 vezes mais probabilidade de morrer de parada cardíaca do que os de temperamento mais estável. E se também tinham altos níveis de colesterol, o risco trazido pela raiva era 5 vezes maior. Os pesquisadores de Yale observam que talvez não seja apenas a raiva que aumenta o risco de morte por doenças cardíacas, mas sim sentimentos negativos muito intensos, de qualquer espécie, que enviam regularmente ondas de hormônio de estresse por todo o corpo. Mas, no todo, as mais fortes correlações científicas entre emoções e doença cardíaca apontam para a raiva. Um estudo da Faculdade de Medicina de Yale pediu a mais de 1.500 homens e mulheres que haviam sofrido ataques cardíacos que falassem de seu estado de humor nas horas que antecederam a crise. Foi constatado que a raiva mais que duplicava o risco de parada cardíaca em pessoas que já tinham problemas de coração. O risco maior durava cerca de 2 horas depois da provocação da raiva. 14. Tais constatações não significam que as pessoas devam tentar não sentir raiva, quando ela é apropriada. Na verdade, há indícios de que tentar suprimir completamente esses sentimentos, no calor do momento, resulta, na verdade, numa agitação maior do corpo e pode levar a pressão sanguínea. 15 Por outro lado, como vimos no capítulo 5, quando damos vazão à raiva, simplesmente alimentamos, tornando-a uma resposta padrão para qualquer situação que nos aborreça.
Williams assim resolve esse paradoxo. Se devemos ou não expressar a raiva é uma questão menos importante do que ter, de forma crônica, sentimentos de raiva. Uma ocasional demonstração de ressentimento não faz mal à saúde. O problema é quando o ressentimento se torna tão constante a ponto de definir um estilo pessoal antagonístico, assinalado por repetidos sentimentos de desconfiança e ceticismo e pela tendência a tecer comentários sarcásticos, além de outros mais óbvios ataques de mau gênio e cólera. 16. A notícia auspiciosa é que a raiva crônica não é necessariamente uma sentença de morte. Ser rancoroso é um hábito que pode ser mudado. Um grupo de pacientes cardiopatas da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford foi inscrito num programa destinado a ajudá-los a controlar suas tendências ao pavio curto. Comparados com aqueles que não tinham tentado alterar o comportamento, para os cardiopatas que participaram do programa a probabilidade de sofrerem outra crise ficou reduzida em 44%. 17. Um outro programa, concebido por Williams, tem obtido semelhantes resultados benéficos. 18. Tal como o programa de Stanford, fornece um treinamento básico em inteligência emocional, sobretudo no que diz respeito a tomar consciência da raiva tão logo ela se inicie, na capacidade de mantê-la sob controle uma vez iniciada e na empatia. Pede-se aos pacientes que anotem pensamentos céticos ou rancorosos quando os percebam. Se os pensamentos persistem, eles tentam eliminá-los, dizendo ou pensando para. E são estimulados a substituir, diante de situações críticas, esses pensamentos por outros que sejam racionais. Por exemplo, se um elevador demora a chegar, buscar uma boa explicação, em vez de sentir raiva por uma imaginária pessoa egoísta que possa ser responsável pela demora. Para contatos frustrantes, eles treinam a capacidade de ver as coisas da perspectiva da outra pessoa. A empatia é um bálsamo para a raiva. Como disse Williams, o antídoto para a hostilidade é desenvolver um espírito mais confiante. Basta que tenhamos um bom motivo para isso. Quando as pessoas constatam que a hostilidade pode levá-las muito cedo para a cova, se dispõem a tentar. Tensão, ansiedade fora de propósito e fora de lugar. Eu vivo ansiosa e tensa o tempo todo. Tudo começou quando eu estava no ginásio. Eu era uma estudante que só tirava A, sempre preocupada com minhas notas, em saber se os meus colegas e os professores gostavam de mim, em estar preparada para as aulas, coisas assim. Meus pais faziam muita pressão para eu me sair bem na escola e ser exemplar. Acho que simplesmente desabei sob toda essa pressão, porque meus problemas estomacais começaram no segundo ano ginasial. Desde essa época, preciso ter realmente muito cuidado com cafeína e comidas muito condimentadas. Noto que, quando fico preocupada ou tensa, o estômago fica ardendo, e, como sempre estou preocupada com uma coisa ou outra, vivo nauseada. 19. A ansiedade, um problema causado pelas pressões da vida, é talvez a emoção com maior correlação científica ligando ao começo de uma doença e ao curso da recuperação. Quando a ansiedade serve para que nos preparemos para lidar com algum perigo, uma suposta utilidade na evolução humana, está nos prestando um bom serviço. Mas na vida moderna a ansiedade é, na maioria das vezes, fora de propósito e dirigida para o alvo errado. A raiva se torna patológica quando ocorre em circunstâncias triviais ou quando é invocada pela mente como reação equivocada, dirigida ao alvo errado. Repetidos ataques de ansiedade indicam altos níveis de estresse. A mulher cuja preocupação constante lhe causa problemas gastrointestinais é um exemplo didático de como a ansiedade e o estresse exacerbam problemas clínicos. Num comentário de 1993, nos Archives of Internal Medicine, sobre a extensa pesquisa sobre a correlação estresse-doença, Bruce M. C. Even, psicólogo de Yale, observou um largo espectro de efeitos. Comprometimento do sistema imunológico a ponto de disparar a metástase do câncer. Aumento da vulnerabilidade a infecções virais. Exacerbação na formação de placas que levam à arteriosclerose e à obstrução do sangue que causa infarto do miocárdio. Aceleração do início da diabetes tipo 1 e do curso da tipo 2. E piora ou provocação de uma crise asmática. 20. O estresse também pode levar à ulceração do trato gastrointestinal, provocando sintomas como colite ulcerativa e doenças inflamatórias do intestino. O próprio cérebro está sujeito aos efeitos de longo prazo do estresse constante, incluindo danos ao hipocampo e, portanto, à memória. De um modo geral, diz M. C. Even, crescem os indícios de que o sistema nervoso está sujeito a desgaste e rompimento como resultado de experiências estressantes. 21. Indícios particularmente fortes do impacto clínico do estresse vieram de estudos sobre doenças infecciosas como resfriados, gripes e herpes. Vivemos constantemente expostos a esses vírus, mas em geral nosso sistema imunológico os mantém à distância. Só que, sob estresse emocional, essas defesas na maioria das vezes falham.
Em experimentos nos quais a robustez do sistema imunológico foi avaliada diretamente, descobriu-se que o estresse e a ansiedade o debilitam, mas a maioria desses estudos não deixa claro se a gama de enfraquecimento imunológico tem significado clínico, ou seja, se é suficientemente grande para abrir caminho à doença. 22 Por esse motivo, mais fortes ligações científicas entre tensão e ansiedade com vulnerabilidade clínica vêm de estudos de acompanhamento, aqueles que começam com pessoas saudáveis e monitoram primeiro um aumento de perturbação, seguido por um enfraquecimento do sistema imunológico e o início da doença. Num dos estudos mais cientificamente sérios, Sheldon Cohen, psicólogo da Universidade de Carnegie Mellon, trabalhando com cientistas numa unidade de pesquisa especializada em resfriados em Sheffield, na Inglaterra, avaliou cuidadosamente o nível de estresse com que as pessoas conviviam e em seguida expôs sistematicamente a um vírus de resfriado. Nem todos contraíram a doença. Um sistema imunológico robusto pode resistir, e o faz constantemente, ao vírus do resfriado. Cohen constatou que quanto mais tensão as pessoas tinham em suas vidas, mais provável era que pegassem resfriado. Entre aqueles que viviam sob baixa tensão, 27% se resfriaram após expostos ao vírus. Entre os mais tensos, 47% ficaram doentes. Prova cabal de que a própria tensão debilita o sistema imunológico. 23. Embora esse talvez seja um daqueles resultados científicos que confirmam o que todo mundo já sabia ou suspeitava, é considerado uma descoberta que fez época, dado seu rigor científico. Do mesmo modo, casais que durante 3 meses, diariamente, tiveram de lidar com questões desgastantes e perturbadoras como, por exemplo, discussões conjugais, mostraram um forte padrão. 3 ou 4 dias após uma série particularmente intensa de perturbações, contraíram resfriado ou infecção das vias respiratórias. O período de retardo é precisamente o tempo de incubação dos vírus mais comuns de resfriado, sugerindo que a exposição ao vírus, quando estavam mais preocupados e perturbados, os tornava mais vulneráveis. 24. O mesmo padrão estresse-infecção se aplica ao vírus do herpes, tanto aquele que causa feridas nos lábios quanto o que causa lesões genitais. Assim que as pessoas são expostas a esse vírus, ele fica latente, eclodindo de tempos em tempos. A atividade desse vírus pode ser identificada pelos níveis de específicos anticorpos no sangue. Através desse método, foi possível descobrir a reativação do vírus do herpes em estudantes em exame final, em mulheres recém-separadas e entre pessoas estressadas por estarem cuidando de pessoa da família com mal de Alzheimer. 25. O que a ansiedade acarreta não é apenas a redução da resposta imunológica. Outra pesquisa mostra efeitos adversos no sistema cardiovascular. Enquanto o sentimento de rancor crônico e a raiva episódica parecem pôr os homens sob um grande risco de contração de doença cardíaca, as emoções mais letais em mulheres são a ansiedade e o medo. Numa pesquisa feita na Faculdade de Medicina de Stanford com mais de 1.000 homens e mulheres que haviam sofrido um ataque cardíaco, as mulheres que sofreram um segundo ataque se caracterizavam por uma grande tendência a sentir medo e ansiedade. Em muitos casos, o medo se apresentava sob a forma de fobias incapacitantes. Após o primeiro ataque cardíaco, as pacientes paravam de dirigir, de trabalhar ou evitavam sair de casa. 26. Os insidiosos efeitos físicos da tensão mental e ansiedade, produzidas por um determinado tipo de profissão ou por uma vida sob grande pressão, como a da mãe solteira que faz malabarismos para dar conta das tarefas domésticas e do trabalho fora de casa, estão sendo identificados num nível anatomicamente minucioso. Por exemplo, Stephen Manuk, psicólogo da Universidade de Pittsburgh, submeteu 30 voluntários, em laboratório, a uma provação rigorosa, carregada de ansiedade, e, enquanto isso, monitorava o sangue dos homens, avaliando uma substância secretada por plaquetas de sangue chamada adenosina trifosfato ou ATP, que pode provocar mudanças nos vasos sanguíneos, causando ataque cardíaco ou derrames. Quando os voluntários se achavam sob intenso estresse, seus níveis de ATP subiam acentuadamente, o mesmo acontecendo com o ritmo cardíaco e a pressão sanguínea. Conforme é de se supor, os riscos para a saúde são maiores para aqueles que trabalham sob intensa pressão, alta exigência de desempenho e pouca ou nenhuma possibilidade de ter sob o próprio controle as tarefas que lhes são exigidas, uma situação que acarreta, entre outros problemas, a hipertensão arterial em motoristas de ônibus. Por exemplo, num estudo com 569 pacientes com câncer coloretal e com um grupo de comparação portador da mesma doença, os que disseram que, nos últimos 10 anos, tinham sofrido grande contrariedade no trabalho tinham 5,5 vezes mais probabilidade de ter câncer do que os que não viviam sob esse tipo de estresse. 27. Como o custo clínico da perturbação é muito grande, técnicas de relaxamento, que imediatamente refreiam a estimulação fisiológica da tensão, estão sendo usadas clinicamente para aliviar os sintomas de uma grande variedade de doenças crônicas. Entre elas estão a doença cardiovascular,
alguns tipos de diabetes, artrite, asma, problemas gastrointestinais e dor crônica, para citar algumas. Na medida em que qualquer sintoma é agravado pela tensão e perturbação emocional, o auxílio aos pacientes para que consigam relaxar e controlar seus sentimentos turbulentos muitas vezes proporciona algum alívio. 28. O peso clínico da depressão. Ela recebeu o diagnóstico de um câncer metastático no seio, um retorno e disseminação da malignidade, vários anos depois do que julgara ter sido uma bem-sucedida cirurgia para extirpar a doença. Agora o médico não mais podia falar de cura e a quimioterapia, na melhor das hipóteses, ofereceria apenas mais uns poucos meses de vida. Ela estava, compreensivelmente, deprimida, tanto que, sempre que ia ao oncologista, a certa altura caía em prantos. Reação do médico a cada consulta: pedir-lhe que deixasse imediatamente o consultório. Deixando de lado a lamentável frieza do oncologista, era importante, do ponto de vista clínico, o fato de ele não querer lidar com a tristeza da paciente. Quando uma doença se torna tão virulenta, é improvável que qualquer emoção tenha algum efeito considerável sobre o seu progresso. Embora a depressão dessa mulher, com toda certeza, tenha obscurecido a qualidade de seus últimos meses de vida, os indícios clínicos de que a melancolia possa afetar o curso do câncer ainda são contraditórios. 29. Mas, afora o câncer, alguns estudos sugerem que a depressão exerce influência em muitos outros males encontrados na clínica médica, sobretudo no agravamento de uma doença, depois de iniciada. É cada vez maior o número de indícios que demonstram que, para pacientes com doenças sérias e deprimidos, seria útil, em termos clínicos, tratar também da depressão. O complicador trazido pelo tratamento da depressão na clínica médica é que os seus sintomas, que incluem a perda de apetite e a letargia, são facilmente confundíveis com sintomas de outras doenças, sobretudo por médicos com pouca formação em diagnose psiquiátrica. Essa incapacidade de diagnosticar a depressão pode, por si só, agravar o problema, pois significa que a depressão de um paciente, como a da paciente de câncer no seio que chorava, passa despercebida e não é tratada. E a ausência do diagnóstico e do tratamento pode aumentar o risco de morte em doenças graves. Por exemplo, de 100 pacientes que receberam transplantes de medula óssea, 12 dos 13 que estavam deprimidos morreram no primeiro ano após a cirurgia, enquanto 34 dos 87 restantes continuavam vivos 2 anos depois. 30 em pacientes com insuficiência renal crônica que faziam hemodiálise. Era mais provável que aqueles com depressão severa diagnosticada morressem nos 2 anos seguintes. A depressão era um fator de previsão de morte mais forte que qualquer outro sintoma clínico. 31 no caso, a rota que ligava a emoção à condição clínica não era biológica, mas comportamental. Os pacientes deprimidos não obedeciam às prescrições médicas, trapaceavam nas dietas, por exemplo, o que os punha sob maior risco. Há indícios de que também os problemas cardíacos se exacerbem com a depressão. Num estudo com 2.832 homens e mulheres de meia idade acompanhados durante 12 anos, para aqueles que se sentiam sempre desesperançados também havia uma probabilidade maior de mortalidade por doença cardíaca. 32 E para cerca de 3% daqueles que sofriam de depressão severa, a taxa de mortalidade por doença cardíaca, em comparação com aqueles que não estavam em depressão, era 4 vezes maior. É muito provável que a depressão cause problemas clínicos particularmente graves para aqueles que sofreram ataque cardíaco. 33 Em estudo feito no Hospital de Montreal, pacientes que tiveram alta após serem tratados de um primeiro ataque cardíaco e estavam deprimidos corriam um risco muitíssimo maior de morrer nos 6 meses seguintes. Constatou-se que para 1 entre 8 com depressão grave, a taxa de mortalidade foi 5 vezes mais alta que para outros com igual doença, um efeito clínico de dimensão igual ao risco de morte associado a problemas cardíacos como a disfunção no ventrículo esquerdo ou um histórico de ataques cardíacos anteriores. Entre os possíveis mecanismos que podem explicar por que a depressão aumenta tanto a possibilidade de um outro ataque estão os seus efeitos sobre a variabilidade do ritmo cardíaco, que aumenta o risco de arritmias fatais. Também foi constatado que a depressão complica a recuperação de fratura da bacia. Num estudo com senhoras portadoras desse tipo de fratura, milhares receberam avaliações psiquiátricas ao darem entrada no hospital. Aquelas que estavam deprimidas ficaram no hospital numa média de 8 dias a mais do que aquelas com problema idêntico, mas não deprimidas, e tinham só 1/3 de probabilidade de voltarem a andar. Mas aquelas que estavam sob depressão e que, além dos cuidados clínicos, também tiveram assistência psiquiátrica, precisaram de menos fisioterapia para voltar a andar e menos hospitalização nos 3 meses que se seguiram à alta. Do mesmo modo, num estudo de pacientes cuja condição era tão crítica que estavam entre os primeiros 10% dos que usavam serviços médicos, muitas vezes por terem múltiplas doenças, como problemas cardíacos e diabetes, cerca de 1 em 6 era portador de depressão grave. Quando foram tratados deste problema,
O número de dias por ano que ficaram incapacitados caiu de 79 para 51 para aqueles com grande depressão, e de 62 dias para apenas 18 para os que tinham sido tratados de depressão branda. 34. Os benefícios clínicos do otimismo. Os crescentes indícios sobre os efeitos clínicos adversos dos sentimentos de raiva, ansiedade e depressão, portanto, são muito fortes. Tanto a raiva quanto a ansiedade, quando crônicas, podem fazer com que a pessoa fique mais susceptível a várias doenças. Ao mesmo tempo que a depressão talvez não possa ser associada ao contraimento de doenças, ela dificulta a recuperação clínica e aumenta o risco de morte, sobretudo em pacientes mais fragilizados em virtude de doença grave. Mas se a perturbação emocional crônica, em suas muitas formas, é tóxica, o oposto pode ser revigorante. Isso não quer dizer, de modo algum, que sentimentos positivos curem ou que basta sorrir e ser feliz para que o curso de uma doença séria se reverta. Os benefícios proporcionados por emoções positivas são imperceptíveis, mas pesquisas feitas junto a um grande número de pessoas permitem verificar seus efeitos nas inumeráveis e complexas variáveis que afetam o curso da doença. O custo do pessimismo e os benefícios do otimismo. Tal como ocorre na depressão, há ônus clínicos acarretados pelo pessimismo e vantagens correspondentes no otimismo. Por exemplo, 122 homens que tiveram um primeiro ataque cardíaco foram avaliados quanto ao grau de otimismo ou pessimismo. 8 anos depois, dos 25 mais pessimistas, 21 haviam morrido, dos 25 mais otimistas, apenas 6. A forma como encaravam a vida revelou-se um melhor previsor de sobrevivência do que qualquer outro fator clínico de risco, incluindo a extensão do dano causado ao coração no primeiro ataque, bloqueio de artéria, nível de colesterol ou pressão do sangue. E em outra pesquisa, os pacientes mais otimistas entre os que iam se submeter a uma cirurgia de ponte de safena tiveram uma recuperação muito mais rápida e menos complicações clínicas durante e após a cirurgia do que os pacientes mais pessimistas. 35. Como seu primo irmão, a esperança na recuperação tem poder curativo. As pessoas que confiam na recuperação são, naturalmente, mais capazes de suportar circunstâncias adversas, inclusive problemas de saúde. Num estudo de pessoas paralíticas por danos na coluna, as mais confiantes conseguiram conquistar maior grau de mobilidade física, em comparação com outros pacientes com danos assemelhados, mas que eram pessimistas. A esperança na recuperação é muito importante nos casos de lesão espinhal, pois este é um tipo de tragédia clínica que envolve normalmente pessoas que, em torno dos 20 anos, ficam paralíticas devido a acidentes e que terão de lidar com essa deficiência durante muitos anos. A maneira como reagem emocionalmente será determinante para que se esforcem para obter um melhor desempenho físico e social. 36. O motivo pelo qual uma perspectiva otimista ou pessimista afeta a saúde é uma questão aberta a várias explicações. Uma teoria sugere que o pessimismo leva à depressão, que por sua vez interfere com a resistência do sistema imunológico a tumores e infecções, uma especulação não comprovada até o presente. Ou pode acontecer de pacientes pessimistas não se cuidarem. Alguns estudos constataram que os pessimistas fumam e bebem mais, e fazem menos exercício que os otimistas, e são em geral mais descuidados com a saúde. Ou pode ser que um dia seja descoberto que a fisiologia da esperança possa biologicamente ajudar o corpo em sua luta contra a doença. Com um pouco de ajuda de meus amigos. O valor clínico das relações afetivas. Acrescente-se a solidão à lista de riscos emocionais para a saúde, e os laços emocionais estreitos à lista de fatores protetores. Estudos feitos durante 2 décadas, envolvendo mais de 37 mil pessoas, mostram que o isolamento social, a sensação de que não temos com quem partilhar os nossos mais íntimos sentimentos ou ter uma relação de intimidade, duplica a possibilidade de contrairmos doença ou de morrermos. 37. O isolamento, por si só, concluiu uma comunicação científica de 1987 publicada na revista Science, é tão importante para as taxas de mortalidade quanto o fumo, a alta pressão sanguínea, o colesterol alto, a obesidade e a falta de exercício físico. Na verdade, o fumo aumenta o risco de mortalidade por um fator de apenas 1,6%, enquanto o isolamento social representa um risco de 2,0%, ou seja, é pior para a saúde. 38. Para os homens, o isolamento é mais difícil de suportar. Os que viviam isolados, em comparação com aqueles que mantinham estreitos laços sociais, tinham de 2 a 3 vezes mais probabilidade de morrer. Nas mulheres em idênticas condições, o risco era 1,5 vezes maior do que para as outras que tinham mais ligações sociais. A diferença na forma como homens e mulheres reagem ao isolamento talvez se justifique pelo fato de os relacionamentos delas tenderem a ser mais estreitos emocionalmente. Alguns poucos laços sociais para uma mulher são mais reconfortantes que igualmente poucas amizades para um homem. Há uma grande diferença entre solidão e isolamento,
Muitas pessoas que vivem sozinhas ou que têm poucos contatos com amigos vivem satisfeitas e saudáveis. É a sensação subjetiva de estar isolado das pessoas e de não ter com quem contar que se constitui em risco para a saúde. Essa constatação é sinistra, em vista, nas modernas sociedades urbanas, do crescente isolamento gerado pelo hábito de ficar vendo televisão sozinho e da diminuição de hábitos sociais como frequentar um clube e visitar pessoas, e sugere o maior valor para os grupos de autoajuda do tipo Alcoólicos Anônimos, como formas substitutivas de vida em comunidade. O poder do isolamento como fator de risco para a saúde, e o poder curativo dos laços estreitos, pode ser constatado em estudo de 100 pacientes de transplante de medula óssea. 39 entre os pacientes que contavam com grande apoio emocional dos cônjuges, família ou amigos, 54% sobreviveram ao transplante até 2 anos, contra apenas 20% daqueles que haviam relatado não terem esse tipo de recurso afetivo. Do mesmo modo, idosos que sofrem ataques cardíacos, mas têm 2 ou mais pessoas com quem podem contar emocionalmente, têm 2 vezes mais probabilidade de sobreviver mais de 1 ano após a crise do que as pessoas que não têm esse apoio. 40. Talvez a prova mais reveladora da potência curativa dos laços afetivos venha de um estudo sueco publicado em 1993. 41 ofereceu-se a todos os homens que viviam na cidade sueca de Göteborg, nascidos em 1933, um exame médico gratuito. 7 anos depois, esses 752 homens foram contatados. 41 deles haviam morrido. Aqueles que, no primeiro exame, disseram estar vivendo sob intensa tensão emocional tiveram uma taxa de mortalidade 3 vezes maior que os que disseram que suas vidas eram calmas e plácidas. A perturbação emocional devia-se a graves problemas financeiros, insegurança no emprego ou ser forçado a deixá-lo, ser objeto de um processo judicial ou estar se divorciando. 3 ou mais desses problemas no ano anterior ao exame eram fator de previsão mais seguro de morte nos 7 anos que se seguiram do que indicadores clínicos como a alta pressão sanguínea, alta concentração de triglicerídeos no sangue ou altos níveis de colesterol. Contudo, entre os homens que disseram ter uma rede confiável de intimidade, esposa, amigos íntimos e outros, não houve qualquer correlação entre o alto nível de tensão e a taxa de mortalidade. O fato de terem pessoas com quem contar, conversar, pessoas que podiam oferecer consolo, ajuda e aconselhamento protegia-os do impacto mortal dos rigores e traumas da vida. A qualidade e um razoável número de pessoas com quem nos relacionamos parecem ser fundamentais para amenizar tensões. Os relacionamentos negativos têm um alto custo. As discussões conjugais, por exemplo, causam um impacto negativo no sistema imunológico. 42 Um estudo de colegas que moravam num quarto na universidade constatou que quanto mais eles antipatizavam um com o outro, mais susceptíveis ficavam a resfriados e gripes, e com mais frequência procuravam assistência médica. John Cacioppo, psicólogo da Universidade do Estado de Ohio, que fez essa pesquisa, me disse: são os relacionamentos mais importantes na vida da gente, as pessoas com quem a gente mantém contato cotidiano, que são importantes para a nossa saúde. E quanto mais significativo for o relacionamento, mais ele é importante para a preservação de nossa saúde. 43. O poder curativo do apoio emocional. Em As Alegres Aventuras de Robin Hood, Robin aconselha um jovem discípulo: conte-nos seus problemas e fale livremente. Uma enxurrada de palavras sempre ameniza as mágoas do coração. É como abrir as comportas de uma represa que está transbordante. Este exemplo de sabedoria popular faz sentido. O desabafo é um bom remédio. A corroboração científica do conselho de Robin vem de James Pennebaker, psicólogo da Universidade Metodista do Sul, que demonstrou, numa série de experimentos, que, quando as pessoas expressam sentimentos que mais as perturbam, o efeito clínico é benéfico. 44 O método dele é muito simples. Pede às pessoas que escrevam, durante 15 ou 20 minutos por dia, pelo período de mais ou menos 5 dias, sobre, por exemplo, a mais traumática experiência que já tiveram, ou alguma preocupação. Premente. O que as pessoas escrevem pode ficar só para elas mesmas, se quiserem. O resultado dessa confissão é impressionante: melhor função imunológica, quedas significativas de atendimento em centros de saúde nos 6 meses seguintes, menor falta ao trabalho e até melhor função enzimática do fígado. Além disso, aqueles em cujos textos havia mais sinais de pensamentos turbulentos foram os que obtiveram maior melhora na função imunológica. A pesquisa revelou um padrão específico como a forma mais saudável de extravasar sentimentos perturbadores. Primeiro, expressar um alto nível de tristeza, ansiedade, raiva, qualquer sentimento perturbador que o tema evocasse. Depois, no decorrer dos dias seguintes, tecer uma narrativa, identificando algum significado no trauma ou esforço. Esse processo, óbvio, se assemelha ao que ocorre na psicoterapia. Na verdade,
as constatações de Pennebaker sugerem porque outros estudos mostram que pacientes que recebem ajuda psicoterápica, além de intervenções cirúrgicas ou tratamento clínico, muitas vezes obtêm melhoras mais significativas em suas condições clínicas do que os que recebem apenas tratamento clínico. 45. Talvez a maior demonstração do valor clínico do apoio emocional esteja nos encontros de grupo da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford, destinados a mulheres com avançado câncer metastático no seio. Após um tratamento inicial, que muitas vezes incluía cirurgia, o câncer dessas mulheres voltará e espalhava-se por todo o corpo. Era só uma questão de tempo, clinicamente falando, para que a doença, expandindo-se, as matasse. O próprio Dr. David Spiegel, que fez o estudo, ficou espantado com as constatações, o mesmo acontecendo com a comunidade médica. As mulheres com avançado câncer no seio que participavam regularmente das reuniões sobreviviam 2 vezes mais que aquelas que portavam a mesma doença, mas que a enfrentavam sozinhas. 46. Todas as mulheres receberam assistência clínica padrão. A única diferença era que algumas também participavam dos grupos, onde podiam desabafar com outras que entendiam o que elas estavam passando e estavam disponíveis para ouvir os seus temores, dor e mágoa. Para muitas delas, aquele era o único lugar onde podiam falar abertamente sobre seus sentimentos, porque as pessoas com quem conviviam temiam referir-se ao câncer e à morte iminente. As mulheres que frequentavam os grupos viveram, em média, mais 3 anos e 1 mês, enquanto as outras morreram, em média, em 1 ano e 7 meses. Um ganho em expectativa de vida para essas pacientes maior que qualquer remédio ou outro tratamento clínico. Como disse o Dr. Jimmy Holland, oncologista psiquiátrico e chefe do Sloan Kettering Memorial Hospital, um centro de tratamento de câncer na cidade de Nova York. Todo paciente de câncer devia frequentar um grupo desse tipo. Na verdade, se os efeitos produzidos pela participação em grupos de apoio desse gênero pudessem ser produzidos por uma determinada droga, os laboratórios farmacêuticos estariam se engalfinhando para fabricá-la. A aplicação da inteligência emocional. Na assistência clínica. No dia em que um check-up de rotina detectou sangue em minha urina, meu médico me mandou fazer um exame em que me injetaram uma tintura radiativa. Fiquei deitado numa mesa, enquanto uma máquina de raio-x produzia sucessivas imagens do avanço da tintura pelos meus rins e bexiga. Eu tinha companhia no exame. Um amigo íntimo, médico, por acaso estava na cidade por alguns dias e ofereceu-se para ir ao hospital comigo. Ficou sentado na sala enquanto a máquina de raio-x, num trilho automático, rodava em busca de novos ângulos de câmeras, zumbia e soltava estalidos. Zumbia e soltava estalidos. O exame levou 1h30. No finalzinho, um nefrologista entrou correndo na sala, apresentou-se às pressas e saiu com as chapas. Não voltou para me dizer o que elas mostravam. Quando estávamos saindo da sala de exames, meu amigo e eu passamos pelo nefrologista. Sentindo-me abalado e um pouco tonto por causa do exame, não tive a presença de espírito de fazer a única pergunta que permanecerá em minha cabeça durante toda a manhã. Mas meu companheiro, o médico, fez. Doutor, disse, o pai de meu amigo morreu de câncer na bexiga. Ele está ansioso para saber se o senhor viu algum sinal de câncer nas chapas. Nada de anormal, foi a sucinta resposta do nefrologista, que corria para seu próximo compromisso. Minha incapacidade de perguntar o que mais me importava acontece 1000 vezes por dia em hospitais e clínicas por toda parte. Um estudo de pacientes em salas de espera constatou que cada um tinha uma média de 3 ou mais perguntas a fazer ao médico. Mas quando saíam do consultório, uma média de apenas 1,5 dessas perguntas fora respondida. 47. Essa constatação revela uma das muitas formas como as necessidades emocionais dos pacientes ficam sem atendimento pela medicina moderna. Perguntas não respondidas alimentam incerteza, medo, catastrofização e levam os pacientes a não seguirem prescrições que não entendem plenamente. Há muitas formas de a medicina expandir sua concepção a respeito do que é saúde, para nela incluir a vivência afetiva da doença. Por exemplo, os pacientes poderiam receber, de forma rotineira, informações essenciais para os cuidados que terão consigo mesmos. Há hoje programas de computador que permitem a qualquer pessoa acessar a literatura médica relativa a doenças específicas, o que possibilita que os pacientes fiquem em igualdade de condições com seus médicos e que, portanto, tomem decisões com base em informação científica. 48. Outra abordagem são os programas que, em poucos minutos, ensinam aos pacientes a serem mais eficazes nas perguntas que farão aos médicos, para que, quando tiverem 3 perguntas a fazer, saiam do consultório com 3 respostas. 49. Os momentos em que os pacientes enfrentam uma cirurgia ou exames invasivos e dolorosos são de muita ansiedade, e uma oportunidade ideal para lidar com a dimensão emocional.
Alguns hospitais têm criado instruções pré-cirurgia que os ajuda a aliviar seus temores e lidar com seus desconfortos. Por exemplo, ensinando aos pacientes técnicas de relaxamento, respondendo às suas perguntas muito antes da cirurgia e dizendo-lhes vários dias antes o que provavelmente sentirão durante a recuperação. Resultado: os pacientes recuperam-se da cirurgia numa média de 2 a 3 dias antes do previsto. 50. Ser paciente num hospital é uma experiência tremendamente solitária e de desamparo. Mas alguns hospitais já começaram a projetar quartos onde membros da família podem ficar com os pacientes, cozinhando e cuidando deles como fariam em casa. Um passo progressista que, ironicamente, é rotina em todo o terceiro mundo. 51. O exercício de relaxamento ajuda os pacientes a lidar com parte da angústia que trazem os sintomas, e também com as emoções que podem estar provocando ou exacerbando esses sintomas. Um modelo exemplar é a Clínica de Redução da Tensão de Jon Kabat-Zinn, no Centro Médico da Universidade de Massachusetts, que oferece aos pacientes um curso de 2 meses e meio de meditação e yoga. A ênfase é na tomada de consciência dos episódios emocionais à medida que ocorrem, e no cultivo de uma prática diária que proporciona profundo relaxamento. Os hospitais produziram vídeos do curso que podem ser vistos pelos pacientes. Uma dieta emocional muito melhor para os acamados que a gororoba habitual das telenovelas. 52. Relaxamento e yoga também fazem parte do programa inovador para o tratamento de doenças cardíacas criado pelo Dr. Dean Ornish. 53. Após um ano desse programa, que incluía uma dieta pobre em gordura, os pacientes com problema cardíaco severo suficiente para merecer uma ponte de safena na verdade revertiam a acumulação das placas que obstruíam as artérias. Ornish diz que o curso de relaxamento é uma das partes mais importantes do programa. Como o de Kabat-Zinn, aproveita o que o Dr. Herbert Benson chama de resposta de relaxamento, o oposto fisiológico da estimulação da tensão que contribui para um amplo espectro de problemas clínicos. Finalmente, há o valor terapêutico adicional do médico ou enfermeiro empático, sintonizado com os pacientes, capaz de ouvir e de se fazer ouvir. Esse tipo de conduta constitui-se numa assistência centrada no relacionamento, na aceitação de que o relacionamento entre médico e paciente é em si um fator importante. Esses relacionamentos seriam mais prontamente estimulados se a formação médica incluísse algumas ferramentas básicas de inteligência emocional, sobretudo a autoconsciência e as artes da empatia e do saber ouvir. 54. Por uma medicina que se envolva. Essas medidas são um começo. Mas, para a medicina ampliar seus horizontes e neles inserir o impacto das emoções, devem-se levar a sério 2 grandes implicações das descobertas científicas. 1. Ajudar as pessoas a lidar melhor com sentimentos incômodos como a raiva, ansiedade, depressão, pessimismo e sensação de solidão é uma forma de prevenir doenças. Como os dados mostram que a toxicidade dessas emoções, quando crônicas, equivale ao hábito de fumar, ajudar as pessoas a lidar melhor com elas tem, potencialmente, um ganho clínico tão grande quanto conseguir que os fumantes deixem de fumar. Uma das maneiras de fazer isso e que se refletiria na saúde pública seria transmitir as mais básicas aptidões da inteligência emocional às crianças, de modo a torná-las hábitos para toda a vida. Outra estratégia preventiva e que geraria dividendos seria ensinar o controle de emoção a pessoas que, idosas, vão se aposentar, uma vez que o bem-estar emocional é um dos fatores que determinam se a pessoa idosa declina ou floresce. Um terceiro alvo seriam as chamadas populações de risco, os muito pobres, as mães solteiras que trabalham fora, os moradores de bairros com alto índice de criminalidade e outros tais, que vivem sob extraordinária pressão no dia a dia e que por isso poderiam obter ganhos, do ponto de vista clínico, se soubessem lidar com o custo emocional dessas tensões. 2. Muitos pacientes podem oferir imensos benefícios quando a assistência clínica é acompanhada de assistência psicológica. Embora o fato de um médico ou enfermeiro oferecer conforto e consolo a um paciente angustiado já seja um grande passo em direção a uma assistência mais humana, é possível fazer mais. Acontece que, muitas vezes, a oportunidade de prestar assistência emocional se perde na maneira como, hoje, é praticada a medicina. Este é um ponto cego para a medicina. Apesar dos crescentes dados sobre a utilidade clínica do atendimento a carências emocionais, além dos indícios que sugerem a ligação entre o centro emocional do cérebro e o sistema imunológico, muitos médicos continuam céticos acerca da importância das emoções de seus pacientes em termos clínicos, descartando qualquer sinal a favor como sendo trivial, folclórico, como periférico. Ou, pior, como exageros de alguns poucos que querem se promover. Embora cada vez mais aumente a procura por uma medicina mais humana, esta está em vias de extinção. É claro que ainda há médicos e enfermeiros dedicados, que dispensam aos pacientes uma atenção carinhosa e sensível. Mas a própria cultura e mudança da medicina, à medida que se submete cada vez mais a imperativos empresariais, faz com que esse tipo de assistência seja cada vez mais difícil de ser encontrado.
Mas pode haver um ganho comercial na medicina humanística. Há indícios de que tratar perturbações emocionais nos pacientes é economicamente vantajoso, sobretudo na medida em que impede ou retarda o início da doença, ou ajuda os pacientes a obter alta mais depressa. Num estudo de pacientes idosos com fratura de bacia na Faculdade de Medicina MT Sinai, na cidade de Nova York, na Universidade do Noroeste, foi constatado que os pacientes que eram tratados da depressão, além do tratamento ortopédico normal, deixaram o hospital uma média de 2 dias antes. A economia total para centenas de pacientes foi de $97.361 em despesas médicas. 55. Essa assistência extra também deixa os pacientes mais satisfeitos com seus médicos e com o tratamento. No emergente mercado médico, onde os pacientes muitas vezes têm a opção de escolher entre planos de saúde concorrentes, os níveis de satisfação sem dúvida entram na equação dessas decisões muito pessoais. Experiências frustrantes levam os pacientes a buscar assistência em outra parte, enquanto as agradáveis se traduzem em fidelidade. Acrescente-se, finalmente, que a ética médica exige uma abordagem humanística. Um editorial do Journal of the American Medical Association, ao comentar uma comunicação científica sobre o fato de a depressão aumentar 5 vezes a probabilidade de morte após o tratamento de um ataque cardíaco, observa: a clara demonstração de que fatores psicológicos como depressão e isolamento social distinguem os pacientes de doenças cardíacas como de alto risco significa que seria antiético não começar a tratar esses fatores. 56. O que as constatações sobre emoções e saúde estão a dizer é que não mais é adequada a assistência médica que ignora como as pessoas se sentem quando convivem com uma doença crônica ou séria. É hora de a medicina tirar um proveito mais metódico da estreita ligação que existe entre emoção e saúde. O que hoje é exceção poderia, e deveria, ser a tendência geral, de forma que uma medicina verdadeiramente assistencial esteja ao alcance de todos. No mínimo, isso tornaria a medicina mais humana. E, para alguns, pode apressar o curso da recuperação. Ter compaixão, disse um paciente em carta aberta a seu cirurgião, é mais do que segurar a mão. É o equivalente a um bom remédio. 57.